Olá pessoal, estamos em novembro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Esse assunto que é super importante, pois ainda existe muito preconceitos e medos e juntos precisaremos derrubar com esse tabu. E para nos ajudar nessa missão, usaremos o conhecimento dos urologistas Dr. Alisson Botelho e Dr. Eduardo Camargo. E o Bem Viver em Foco de hoje está super feliz em poder contar com essa ajuda. Afinal, são médicos renomadíssimos e também parceiro do Centro Médico Bem Viver. Dr. Alisson, Dr. Eduardo, bem-vindo ao nosso canal. Olá, pessoal de Caculé e região. É um prazer estar aqui contribuindo com algumas informações sobre, não vou dizer nem câncer de próstata, mas contribuindo sobre a saúde do homem, né? Que esse mês de novembro a gente iniciou-se falando de câncer de próstata, mas reservou para isso, mas eu gosto de expandir mais para falar sobre a saúde do homem como um todo. Perfeito. Muito obrigada. Dr. Eduardo, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de trabalhar aqui com vocês também, de poder contribuir com esse trabalho, certo? E é um trabalho muito interessante de vocês aqui na região de Prósperas de Caculé. E realmente é um mês assim, que a gente sempre traz assim, a lembrança da importância do autocuidado do homem. Porque é muito comum o homem esquecer de se cuidar, mas chega esse mês, ele lembra que tem doenças muito importantes e por conta disso tem que procurar. Quando foi instituído a lembrança do Novembro Azul, foi com a intenção realmente de buscar de forma ativa esses pacientes que estavam assim acanhados, escondidos, e trazer a importância do rastreio, porque isso já foi discutido no mundo inteiro. O rastreio realmente é muito importante para discutir os casos em que a gente possa dar um diagnóstico precoce e poder tratar, sobretudo, o câncer de próstata. Perfeito. E além do esquecimento, ainda tem aqueles tabus que existem, né? Querendo ou não, a mídia está aí, o conteúdo de fácil acesso, e mesmo assim existem alguns tabus, né? Então vamos começar esse bate-papo dizendo, a fim de quebrar esses tabus, dizendo qual é a maior relevância, qual a faixa etária que tem maior predisposição a desenvolver um câncer de próstata. Realmente, assim, isso ainda é discutido com a faixa etária ideal, isso muda um pouco em torno das sociedades. Mas aqui no país, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 50 anos de população geral, 45 anos pacientes que têm histórico de câncer de próstata de primeiro grau, e também os afrodescendentes, que é um subgrupo que tem um risco um pouco mais elevado de câncer de próstata. Exatamente. E pegando um gancho aqui sobre o tabu, a gente está numa região onde ainda vários pacientes na zona rural, né? E eu me lembro que quando eu cheguei aqui há mais ou menos 10 anos, né? Já estou aqui, já tem uns 10 anos que eu estou aqui na região atendendo, e eu verifico que a cada ano que passa, esse tabu vem diminuindo, né? Tem um paciente que quando eu chego aqui não passava, não admitia poder fazer o exame preventivo da próstata, e hoje já é um paciente assíduo que ele mesmo lembra, já deu um ano, está na hora de ir lá do Dr. Alisson Bem Viver para poder fazer meu rastreio. Mas tem outros que é importante a gente até salientar aqui e pedir e talvez até elogiar a participação das mulheres da família. As filhas têm um papel importantíssimo nessa situação, onde pega o pai pelo braço, bora meu pai, você está precisando fazer o exame da próstata. A mulher é mais cuidadosa, né? E a esposa também. Ô, seu José, por que o senhor não vai? Eu vou no meu ginecologista, eu faço minha mamografia, o senhor também vai, porque a gente precisa da nossa saúde, né? E ainda o homem, que é o provedor da casa, né? Esse é o que mais tem que ter saúde, né? Não desprezando, obviamente, a esposa, mas, aliás, todos, né? Temos que ter saúde para poder gozar, né? Dessa saúde. Outra questão, doutores, que eu gostaria de perguntar, eu acredito que é muito importante esse conhecimento para todos. Quais os sintomas? É possível a gente perceber esses sintomas acontecendo dentro da nossa casa? Como vocês salientaram sobre a responsabilidade das mães, das mulheres e das filhas,
A gente consegue visualizar possíveis sintomas que às vezes o próprio pai ou o marido está até escondendo da gente? Quais são esses sintomas? Assim, em relação ao câncer de próstata, certo? Normalmente ele tem um crescimento muito insidioso, ele não traz sintomas. E é justamente por esse motivo que a gente precisa fazer o rastreio, que é a busca ativa dos casos. Porque normalmente para o câncer de próstata, quando já começam a ter sintomas, é porque já tem uma doença que já está um pouco avançada ou ele já está localmente avançada. Então, assim, um paciente já começa a ter um pouco de sangramento urinário, pode ter um pouco de dor óssea, pode ter, inclusive, ter uma certa dificuldade de urinar. Mas, assim, é porque as pessoas confundem os sintomas de um câncer de próstata com os sintomas da doença mais comum da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que esse é o principal motivo, muitas vezes, do homem procurar o urologista. Urinando de forma fraca, o jato fraco, ardendo, levantando muito à noite para urinar, não conseguindo esvaziar completamente a urina. Então, assim, esses são sintomas da hiperplasia, que é uma doença benigna, mas é muito mais frequente. Mas, assim, o Novembro Azul ele retrata mais o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, a gente não espera que o paciente tenha sintomas para poder a gente tratar. A gente vai buscar de forma ativa, a gente vai fazer o rastreio, o toque retal, o PSA, e identificar aqueles casos que são passíveis de tratamento precoce para a gente conseguir ter uma cura, entendeu? Então o segredo é levar pelo braço mesmo, Isso, né? O segredo é levar pelo braço e fazer o exame todo ano, independente. Regular, né? Regular. Eu diria que o segredo é a gente se autoconhecer, né? Perfeito. Então, assim, tem algo errado. Eu era assim, estou assim, né? Então, o que está acontecendo? Eu acho que isso que tem que impulsionar, procurar o atendimento médico, né? Como o doutor Eduardo falou, o câncer de próstata, quando vem a manifestar alguns sintomas, geralmente está avançado. É isso que a gente não quer, né? O câncer de próstata é um câncer, se diagnosticado precocemente, tem praticamente 100% de cura no tratamento. E é isso que nós desejamos, é esse o intuito da campanha do Novembro Azul, né? Diagnosticar precocemente. Não vai, quem tiver de ter, por essas razões genéticas, afrodescendente ou história familiar, né, vai ter. O nosso trabalho é diagnosticar precocemente para poder oferecer o tratamento. Uma forma de prevenção, na verdade. Exato. E eu digo sempre, não queira ver um ente querido seu morrer de câncer de próstata. É uma morte lenta, gradativa e muito sofrida, porque dói bastante, né? Então, assim, um simples fato de ter uma disúria, que é a ardência urinar, já é motivo de procurar, né? Porque não é comum o homem ter ardência, não é comum o homem ter infecção urinária, diferente da mulher que a mulher da vida sexual ativa, eventualmente tem suas infecções urinárias, que é recorrente. E por que isso? A uretra da mulher é pequena, está muito próxima à vagina, que por sua vez está muito próximo ao ânus. Então, e no ato sexual, se não tiver os cuidados pertinentes, pode ter as infecções. Homem não, a uretra do homem é maior. Então, dificilmente a bactéria vai acender a bexiga se ele não tiver algum problema causando algum alerta. Então, assim, em resumo, homens, sentiu que está algo diferente, ainda vamos ampliar o leque, no geral, em qualquer tipo de sintomas relacionados ao sistema urinário, sistema reprodutor masculino, procure um atendimento médico, que é o melhor que pode estar sendo feito. Assim, falando de prevenção, existem aqueles exames complementares ao toque retal, né? Hoje existe a proteína, né, que é o PSA, assim como o toque retal. Qual a utilidade desses exames preventivos para um diagnóstico precoce do câncer de próstata? Foi até no último Congresso Paulista que nós tivemos agora em setembro, teve uma palestra de um bate-papo entre dois renomes da urologia nacional nesse questionamento, onde se vale a pena o toque retal, se não vale, um defendendo e outro. Eu digo o seguinte, a medicina é uma ciência tão bonita que é um quebra-cabeça, né? Cada caso não é receita de bolo, cada caso é um caso. E algumas vezes eu posso abrir mão do toque retal contigo, né? Pelos seus sintomas, pela sua história clínica,
ou pelos seus exames, né? Aí Sim. teria ultrassom, tem Associado, ressonância, exatamente. É um quebra-cabeça, mas eu não poderia abrir mão de fazer um toque pelo quadro dele na situação de Eduardo. Então, cada caso é um caso. Né? Mas de praxe, quando a gente fala dessa questão da campanha, a gente está falando de um rastreio, tem que pensar numa população geral e temos que pensar no sistema único de saúde. Sim. Então, normatizou que o screening é com PSA, que é o exame de sangue, a proteína, e o toque retal. Né? Eventualmente, a gente precisa lançar a mão da urofluxometria, que é medir o jato, a ultrassom, e hoje nós temos a ressonância, que nos ajuda bastante nesse armamento diagnóstico. Exatamente. Lembrando que aqui no Centro Médico BMV e no laboratório existe o exame PSA, onde é recomendado um repouso prévio para a realização do exame, assim como também você pode ligar e agendar a sua consulta com os nossos especialistas. Falando ainda do tanto de preconceito que a gente tem, doutores, será que a gente acaba comparando o comportamento do homem e o comportamento da mulher? Para a gente é super comum ir ao médico, independente da especialidade que a gente vai. Mas será que o preconceito também não vem porque eu já vi muitas rodas de amigo fazendo resenha, que marcou, que foi, que está chegando na idade, e fica todo aquele burburinho. Será que esse preconceito ainda afeta tanto assim a cabeça da pessoa que vai precisar usar o serviço médico? Assim, como o doutor Alisson já falou isso vem mudando. Na verdade, assim, aquelas primeiras gerações que a gente tem contato dos pacientes mais idosos, eles, assim, tinham um tabu muito... Assim, bem normalizando. Assim, tinha um tabu muito forte, né? Um preconceito muito, assim, muito forte sobre a procura ao profissional e realizar o toque retal. Eu mesmo já tive casos, eu tenho certeza que o doutor Alisson já teve casos de pacientes que se negaram a realizar o toque retal. Eu tive inúmeros casos, inclusive um deles com PSA mais de 1000, que é com câncer avançado, com certeza, mas ele se recusou e me disse que preferia morrer. E assim morreu. Mas assim, é triste a gente ver isso daí, porque a gente passa por isso. A gente percebe realmente que o tabu é muito enraizado ainda, sobretudo naqueles subgrupos de faixa etária mais elevadas. E mais, assim, ficamos muito assim, felizes que isso vem mudando com o passar do tempo, tá? Com a informação chegando e trazendo. Com certeza também esses pacientes estão cada vez mais deixando esse tabu de lado e estão entendendo a necessidade do exame, do autocuidado, do autoconhecimento, como o doutor Alisson falou. Então, assim, o paciente que consegue vencer o tabu, ele naturalmente vai continuar assim, acompanhando contigo. Diferente dos homens, as mulheres realmente já têm um hábito de se cuidar desde cedo. As mulheres já vão ao ginecologista desde cedo, fazer o preventivo. Então, desde cedo já estão procurando, fazendo o exame, então é natural delas. O homem não é diferente. Tá? Então, mas felizmente estamos identificando que esses subgrupos estão mudando. Então, com o passar dos anos, cada vez mais a gente está percebendo que esses pacientes que estão com dificuldade, que eu não estou querendo realizar o exame, eles estão cada vez mais mudando isso, estão deixando isso de lado e estão buscando a investigação, o rastreio. Isso está sendo bom para todos nós. Eu tendo a oportunidade de gravar o Bem Viver em Foco com diversos profissionais, fico feliz de ouvir, creio que quem está assistindo também, porque a gente teve o Setembro Amarelo com os profissionais que cuidam da saúde mental. E eles vêm de uma longa trajetória falando também sobre o preconceito e nos relataram nas gravações, né, Léo, que tem diminuído muito esse preconceito, que o cenário tem mudado, e vocês trazendo isso para a gente nos enriquece, assim, e até nos alivia, né, em saber que estamos saindo desse cenário de preconceito. E assim, sabemos que o histórico familiar conta muito, né, pela vulnerabilidade a desenvolver a predisposição. Mas como que seria todos estão predispostos, além desse histórico familiar, ou tem uma regra e exceção para os casos de câncer de próstata? Quem, como Eduardo tinha comentado, né, esses que têm história familiar ou os afrodescendentes,
tem uma chance geneticamente comprovada maior. Né? Não quer dizer que todo homem da raça negra, ou todo homem que teve um parente próximo de meu grau, que teve câncer de próstata, vai ter. Isso depende muito do hábito de vida, da alimentação, atividade física faz prevenir, né? Uma boa alimentação, sem muitos hormônios na alimentação, agrotóxicos. Então, assim, ou seja, uma vida saudável já mostrou que previne o câncer de próstata. E também tem uns estudos mostrando que quanto mais você bota a próstata para funcionar, né, isso previne. E como é que você coloca a próstata para funcionar, Léo? Atividade sexual. Ejaculando. Né? O que a próstata produz? É um líquido prostático que vai ajudar a viabilizar o espermatozoide chegar até o óvulo na trompa uterina para poder fecundar, enfim. Então, assim, quanto mais relação sexual se tem, isso previne o câncer de próstata. Né? E quando a gente fala em vida saudável, sexo é saúde. E aproveitando um gancho da questão também do preconceito, essas coisas, a gente percebe tanto o preconceito só do toque, do câncer, não. Tem muita disfunção sexual, pacientes com ejaculação precoce, pacientes jovens com disfunção erétil, de causa psicossomática, que às vezes perdiam o casamento com vergonha de procurar um atendimento profissional, né? Que hoje a gente já percebe. E aí eu agrego e acho que isso é em função da rede social, da comunicação, que hoje a informação se difundiu, né? Eles têm perdido mais esse preconceito e nos procurado. Então a gente, e às vezes uma pessoa com disfunção erétil ou com ejaculação precoce vai entrar na depressão, que é do setembro amarelo que você estava falando, né? E às vezes vem a causa do suicídio. Então, assim, é uma gotinha que se forma, que vai ligando outras, uma coisa no outro, e se forma aquele tsunami na vida do paciente, né? Uma coisa que a gente percebe muito, eu gosto de fazer perguntas que a gente vê acontecendo no dia a dia. Cai-se sobre uma família como uma bomba quando acontece o diagnóstico de algum ente da família com câncer. No caso do câncer de próstata, existem os tratamentos. A gente fica naquela apreensão, descobrir o que tem, mas e aí, que tipo de tratamento vai ser, se vai ser mais agressivo, menos agressivo e tal. No câncer de próstata, quando ele é diagnosticado mais cedo, bem mais cedo ou tardiamente, existe diferença nesse tratamento? Existe. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum para os homens, né, depois do câncer de pele. Nós somos um país tropical, então o câncer de pele tem uma incidência muito alta, mas não é nem de longe o que mais mata. E o câncer de próstata é o segundo que mais mata, tá? Ele perde a depender de algum lugar, de algumas regiões, para câncer de intestino ou câncer de pulmão, a depender. Mas assim, é um câncer muito frequente, tá? Se descoberto de forma assim inicial, que ele ainda está localizado na próstata, ele tem uma chance de cura próximo de 100%, como o Alisson falou. É muito boa, realmente. Hoje em dia está excelente. E é uma cirurgia que assim é muito recente. Na história da medicina, a cirurgia para o câncer de próstata é da década de 90 para cá. Então, assim, o tratamento é recente, né? Na década de 80 a gente não falava dessa cirurgia para curar um paciente de câncer de próstata. Hoje a gente tem cada vez mais a medicina vai evoluindo, você consegue ter avanços para trazer uma cirurgia com melhor qualidade para o paciente. Então hoje você consegue operar um paciente que muitas vezes é idoso, né? E o paciente consegue receber alta com 24, 48 horas, muito bem, sem transfundir, né? E dá uma excelente qualidade de vida. E você consegue mudar a história natural da doença. Então o paciente ele consegue viver mais, você deixa ele curado. Tá? E assim, na pior das hipóteses, chega um paciente com câncer de próstata avançado, já disseminado para os ossos. Mesmo esse paciente, ele consegue ter uma qualidade de vida. Hoje os tratamentos são muito bons, os tratamentos inclusive ofertados pelo SUS, tá? Desde uma hormonoterapia, se falhar orquiectomia, se falhar quimioterapia. Até a pior das situações, o paciente ele tem uma qualidade de vida, ele consegue ganhar
meses a anos de sobrevida, tá? E muitos pacientes deixam de ter dores ósseas, como a gente já presenciou. Eu mesmo trabalhei em hospital de câncer em feira, eu tive a oportunidade de ter muito contato com esses pacientes e eu posso falar, muitos você consegue mudar o curso da doença. E isso é fantástico, porque isso é satisfatório, é uma das maiores gratificações que você pode ter. Ver um paciente emagrecido, com dor óssea, passar a ter uma qualidade de vida, voltar a viver. Então isso é muito gratificante. Então assim, hoje o câncer de próstata, a gente já consegue fazer um tratamento de qualidade para ele, tá? Então, e aqui na BMV, aqui em Caculé, a gente consegue atender esses pacientes, direcionar esses pacientes, tratar desses pacientes. Então isso é fantástico. Antes o paciente daqui tinha que ir para Salvador, ser tratado no Aristides Maltese. Hoje você consegue ter um grande regional, né? Tratamento regional. Que bom. Respondendo, complementando o que o Eduardo estava falando, qualquer tipo de câncer, o primeiro passo do médico é fazer o estadiamento. A gente precisa entender qual o estágio desse câncer, seja qual for o câncer. A partir daí, instituir o melhor tipo de tratamento. Isso é excelente, né? saber, doutor. Exato. Então, pegando o gancho aqui, uma das principais indicações de tratamento na fase inicial da próstata, do câncer de próstata, seria a cirurgia, a prostatectomia, né? Hoje nós temos tanto a cirurgia aberta como laparoscópica e já temos à disposição, tanto aqui para os clientes da BMV, da região, a cirurgia robótica, né? E que é o da 20, que a gente faz essa extração da próstata, tirando toda a próstata e as vesículas seminais com menor efeito colateral, né? Que o medo do homem quando vai operar é que vai ficar impotente, vai ficar incontinente. E aí a cirurgia robótica veio para minimizar esses efeitos colaterais. Que bacana, incrível. Doutores, existe prevenção para o câncer de próstata? Existe. Né? Eu já tinha até comentado aqui que, basicamente, em termos gerais, é uma vida saudável. Né? Atividade física, isso é muito importante. Nos tempos atuais, a gente vê o sedentarismo tomando conta, a gente presa às telas dos celulares. Então, assim, atividade física, isso previne não só o câncer de próstata, como as doenças cardiovasculares. A gente falava no começo do nosso bate-papo aqui, né, de ver o homem como um todo, né? Uma boa alimentação também. Tem alguns estudos, Eduardo vai complementar aqui, que o leucopeno também ajuda na prevenção, que é o tomate, né? Comer o tomate, tem aquela situação. Mas eu deixaria a minha mensagem, que é ter um estilo de vida saudável. Alimentação, dormir bem, tomar o sol nas horas corretas, né? Atividade física, ser feliz, a mente também saudável e namorar um bocado. Realmente, só complementando aqui a doutor Alisson, hoje em dia está muito em foco a questão da luta contra a obesidade. A obesidade aumenta muito o risco para o desenvolvimento de um câncer mais agressivo. Isso daí é o que tem já tem foco atualmente nos estudos, tá? Realmente ainda assim não está muito em evidência, mas os estudos tendem a favorecer um pouco na informação de que, além dos hábitos de vida saudável, o uso de licopeno, vitamina E, isso daí também foi estudado. Não se sabe ainda se muita gente, não sei se ele já chegou a receber, alguns pacientes estão falando que o caroço da abóbora que ajuda, a gente não tem essa informação ainda, mas cada ano que passa, os estudos têm focado em tentar descobrir essas coisas novas, na verdade, que vem trazendo, tá? A gente não consegue, muitas vezes, confirmar isso, tá? Mas, com o passar do tempo, a gente vai trazer essa informação. Mas, o que a gente tem hoje, assim, de evidência, né? Então, hábitos de vida saudáveis, atividade sexual ativa,
né? E, se possível, a luta contra a obesidade. Isso sim a gente consegue reduzir o curso de uma doença mais agressiva, o que é fantástico em se falar de câncer de próstata. E assim, o nosso episódio de hoje chegou ao fim, Ju. Dr. Alisson, Dr. Eduardo, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento incrível. Esperamos assim que conseguimos atingir aquele público-alvo que realmente necessita, através dessa informação, para buscar sempre a saúde e, se tiver alguns sinais desses que pontuamos aqui, procura um urologista aqui no Centro Médico do MV, tem atendimentos toda semana e entre em contato através do nosso WhatsApp, nossos canais e muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, né? Parabenizo também a iniciativa da Bem Viver com esse canal, com esse bate-papo. Dizer que estou à disposição tanto da Bem Viver como de toda a região, todos os pacientes, no que for preciso a poder ajudar e agregar, né, os nossos conhecimentos, adquirindo mais saúde na prevenção, ou seja, estou aqui à disposição. É um prazer estar aqui, é um prazer trabalhar aqui na região. Venho de Vitória da Conquista pelo menos uma vez ao mês, mas venho feliz e volto satisfeito. A gente agradece. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Realmente a gente tem de parabenizá-los por essa iniciativa de levar informação às pessoas, tá? E que isso é muito importante. Muitas vezes esse é o motivo de algum paciente vir aqui a nos procurar. Então, levar informação ao paciente, ao doente, isso é extremamente importante. E sim, também estou aqui à disposição, assim como o Dr. Alisson, para atendê-los, cuidá-los, tá? Não só de Cacolé, mas de toda a região. Estamos aqui à disposição. A gente agradece. E você que nos acompanha através do canal do YouTube, curta, comenta e compartilha, pois a sua saúde é o que nos move.